A infância deveria ser o período mais puro da vida, um tempo em que as risadas superam as preocupações e todos os fardos pertencem aos adultos. Mas, para algumas crianças, o destino as obriga a enfrentar desafios muito além da sua idade. Nascer diferente é uma jornada cheia de dificuldades, porém são justamente essas diferenças que criam histórias profundamente comoventes. Essas crianças não apenas lutam para viver, mas também inspiram com sua força de vontade, esperança e um poder extraordinário escondido em corpos tão pequenos. Número 1. Abby Delaney e Aaron Delaney são uma prova rara de um vínculo que vai muito além da ligação comum entre gêmeos. Sejam gêmeos idênticos ou não, eles sempre compartilham um fio invisível de conexão especial. Mas, no caso de Abby e Aaron, essa conexão não existia apenas no plano emocional. Ela era claramente visível em seus corpos. As duas meninas nasceram com uma condição extremamente rara chamada craniopagos, o que significa que o topo de suas cabeças estava unido. Casos de gêmeos siameses como esse geralmente se originam de um único óvulo fertilizado, que não se divide completamente, ou que se separa e depois se funde novamente, fazendo com que dois fetos se desenvolvam em estado de união. Essa condição ocorre em cerca de 1 a cada 50.000 a 100.000 nascimentos, e menos de 2% envolvem união pela cabeça. Mais perigoso ainda, Abby e Aaron não compartilhavam apenas o crânio, mas também o seio sagital superior, uma veia cerebral extremamente importante, o que tornava a cirurgia de separação um desafio de vida ou morte. Mesmo assim, após uma cirurgia que durou 11 horas e um árduo processo de tratamento, as duas superaram tudo. Hoje são duas meninas separadas, saudáveis, inteligentes e cheias de felicidade. Número 2. Mahendra Ahirwar faz as pessoas se perguntarem: se pudéssemos ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, ainda olharíamos para a vida da mesma maneira? Se você trocasse de perspectiva com Mahendra, o mundo familiar certamente seria completamente invertido. Mahendra era um menino extraordinário, nascido com miopatia congênita, um distúrbio muscular raro que faz com que os músculos do corpo sejam finos, fracos e severamente subdesenvolvidos. Essa condição afeta cerca de 1 em cada 25.000 pessoas. Não é a mais rara. Mas Mahendra sofria de uma forma particularmente grave. Os músculos do seu pescoço eram tão fracos que não conseguiam sustentar o peso da cabeça, fazendo com que ela ficasse inclinada para trás, quase 180 graus. A condição também afetava seus braços e pernas, impedindo-o de ficar em pé ou caminhar. Como seu corpo era extremamente leve e frágil, sua família não tinha outra escolha a não ser colocá-lo em uma cesta para transportá-lo todos os dias. Em 2016, com o desejo de melhorar a qualidade de vida do filho, os médicos realizaram uma cirurgia para implantar uma pequena haste metálica em seu pescoço, permitindo que ele, pela primeira vez, pudesse ver o mundo na posição correta. No entanto, apenas 8 meses depois, Mahendra faleceu, e, desde então, o mundo parece já não ser visto sob a mesma perspectiva. Número 3. Kate Renfrew é a prova de que a medicina moderna, apesar de ter alcançado avanços extraordinários, ainda permanece impotente diante de certos mistérios do corpo humano. Quando sua mãe estava grávida de 6 meses, os médicos descobriram que ela nasceria com megalencefalia, um distúrbio raro que faz com que o cérebro se desenvolva excessivamente e seja mais pesado que o normal. No entanto, após o nascimento, Kate começou a apresentar uma série de sintomas atípicos que nem mesmo os especialistas conseguiam explicar. Seu rosto passou a se desenvolver de forma anormal. Ela sofria até 50 convulsões por dia e não conseguia andar nem falar como outras crianças. Para manter-se viva e controlar a condição,
A pequena menina passou por várias cirurgias dolorosas, desde a redução das bochechas, da língua e das orelhas, até cirurgias cerebrais. Apesar de inúmeros exames realizados, os médicos ainda não conseguiram fornecer um diagnóstico final. Sua condição é tão rara que pode vir a receber o próprio nome dela. Mas, acima de tudo, sua família nunca perdeu a esperança. E Kate também não. Número 4. Varsávia Borungum Jávara faz as pessoas repensarem a expressão usar o coração na manga. Para essa menina de 10 anos, isso deixou de ser uma metáfora e se tornou uma verdade literal. Varsávia nasceu com o coração localizado fora da cavidade torácica, exposto ao mundo desde os primeiros batimentos de sua vida. Ela tem pentalogia de Cantrell, uma malformação congênita rara que afeta o desenvolvimento do externo, do diafragma, do coração e da parede abdominal. No caso de Varsávia, a condição se manifestou na forma mais grave chamada ectopia cordis, quando o coração não fica protegido dentro do tórax como normalmente deveria. Seu coração está quase completamente exposto, protegido apenas por uma camada fina de pele, tão delicada que é possível ver cada batimento. Essa condição é extremamente rara, ocorrendo em cerca de 5,5 a cada 1 milhão de nascimentos vivos, e frequentemente leva à morte. Apenas cerca de 5% dos recém-nascidos sobrevivem. Mesmo assim, Varsávia superou todas as previsões médicas. Embora atualmente os médicos não possam realizar uma cirurgia corretiva devido à complexidade do caso, isso não impede essa menina corajosa de viver plena e intensamente a cada dia. Número 5. Adalia Rose podia facilmente confundir as pessoas quanto à sua idade real. Embora sua aparência parecesse muito mais velha e marcada pelo tempo do que a de seus amigos da mesma idade, Adalia tinha apenas 13 anos. Ela tinha progeria, um distúrbio genético extremamente raro que faz o corpo envelhecer a uma velocidade impressionante, tão rápido que, biologicamente, o paciente pode envelhecer cerca de 10 anos em apenas 1 ano. Crianças com progeria geralmente nascem com aparência normal, mas com o passar do tempo, a pele começa a enrugar, o crescimento é retardado e as artérias se tornam rígidas precocemente. É justamente o estreitamento e o endurecimento desses vasos sanguíneos que limitam a expectativa de vida média a cerca de 21 anos. Mesmo carregando um corpo muito mais envelhecido do que sua idade real, Adalia ainda vivia com o espírito de uma adolescente. Ela adorava jogar videogame, gravar vídeos no TikTok, fazer as unhas e espalhar energia positiva para milhões de seguidores. Número 6. Zoe Lush faz as pessoas compreenderem que a expressão envolver alguém em plástico, bolha, às vezes não é apenas uma brincadeira. Para Zoe, isso é quase uma necessidade para proteger seu corpo frágil dos menores impactos. Zoe tem osteogênese imperfeita tipo 3, um distúrbio genético raro, que torna seus ossos extremamente frágeis e propensos a fraturas, a ponto de seu corpo parecer feito de vidro. Atividades aparentemente simples como ficar em pé ou dar alguns passos exigem o uso de andadores e equipamentos médicos especializados. Ainda no útero, os médicos já haviam detectado várias fraturas em seu pequeno corpo. Embora essa condição ocorra em cerca de 1 a cada 10.000 a 20.000 nascimentos, os casos do tipo 3 continuam sendo muito raros. Só de imaginar ter que suportar tanta dor desde tão cedo já é suficiente para apertar o coração. Mesmo assim, o sorriso sempre presente no rosto de Zoe, em meio a toda a dor, transformou-a em uma verdadeira super-heroína. Número 6. Abby Hensel e Brittany Hensel fazem as pessoas repensarem o conceito de compartilhar. Dividir objetos com irmãos às vezes já é complicado o suficiente,
mas compartilhar um único corpo é algo quase impossível de imaginar. As duas irmãs são gêmeas dicefálicas parapagos, o que significa que são unidas lateralmente e compartilham a região pélvica. Abby e Brittany têm duas cabeças separadas, 2 corações, 2 colunas vertebrais, 2 conjuntos de pulmões, mas apenas um único corpo. Quando nasceram, em 1990, a chance de sobreviverem às primeiras 24 horas era de 1 em 30 milhões. O fato de seus órgãos vitais serem relativamente independentes foi o que lhes permitiu superar aquele momento crítico. Cada uma controla metade do corpo, portanto, todas as atividades do dia a dia, desde caminhar, comer até dirigir, exigem coordenação absoluta. Mesmo assim, estudam separadamente, têm gostos próprios e até possuem carteiras de motorista individuais. Uma vida compartilhada de maneira extraordinária, mas cheia de determinação e alegria em dobro. Número 7. Xiao Huikang nasceu em 2009, na província de Hunan, na China, com uma malformação congênita extremamente rara chamada fissura facial transversal bilateral. Como a parte frontal do crânio não se fechou completamente, seu rosto apresentava 2 grandes fendas que se estendiam da boca até as orelhas, deixando muitas pessoas chocadas à primeira vista. Essa condição ocorre com uma taxa estimada entre 1 em 60 mil e 1 em 300 mil nascimentos vivos. Quando a mãe de Huikang buscou tratamento para o filho em 2010, sua história rapidamente se espalhou pela mídia. A onda de atenção ajudou a família a arrecadar 400 mil yuans, valor suficiente para realizar cirurgias transformadoras. Huikang passou por 2 operações bem-sucedidas. Embora os médicos tenham informado que seriam necessários até 10 anos para acompanhar o desenvolvimento dos ossos faciais, imagens de 2015 mostraram que as fendas haviam desaparecido. Apesar de ainda haver uma leve deformidade, Huikang parecia saudável e feliz. E isso é o que realmente importa. Número 8. Jackson Buell é uma prova clara de que a força de vontade pode ultrapassar todos os limites do corpo. Conseguir viver plenamente mesmo sem uma parte essencial de si já parece impossível. E, no caso de Jackson, isso se tornou ainda mais extraordinário. Jackson nasceu com uma grave malformação cerebral chamada microhidranencefalia, o que significa que seu cérebro parou de se desenvolver apenas algumas semanas após o início da gestação. Trata-se de uma condição genética extremamente rara, afetando menos de 1 em 1 milhão de recém-nascidos, e infelizmente, não existe tratamento. Ao nascer, Jackson tinha cerca de 80% a menos de tecido cerebral do que uma criança comum precisaria. Os médicos acreditavam que ele não seria capaz de enxergar, ouvir ou falar. No entanto, contrariando todas as previsões, Jackson conseguiu fazer tudo isso, ainda que de forma limitada. Descobriu-se que as áreas cerebrais essenciais estavam presentes, apenas muito menores do que o normal. Jackson viveu uma vida curta, mas repleta de amor. Ele faleceu no início de 2020, aos 5 anos de idade, após desafiar repetidamente todos os prognósticos médicos. Um pequeno guerreiro, mas extraordinariamente resiliente. Número 9. Baby Chonko nasceu no Japão, em 2017, com uma característica que surpreendeu a todos: uma cabeleira espessa e completa desde o primeiro momento de vida. Aos 4 meses, aquele cabelo já havia se transformado em um topete divertido, ao mesmo tempo engraçado e adorável. Aos 6 meses, enquanto muitos bebês ainda têm apenas alguns fios finos, os pais de Chonko já precisavam cortar seu cabelo regularmente para mantê-lo arrumado. Esse cabelo milagroso rapidamente se tornou viral nas redes sociais, rendendo à menina mais de 340 mil seguidores no Instagram e até uma participação em um anúncio da Pantene antes de completar 1 ano de idade. Isso fez muitas pessoas repensarem suas próprias conquistas.
Mas o que teria causado aquele cabelo tão impressionante? Além da genética, a ciência ainda não consegue explicar completamente o crescimento capilar fetal. No entanto, um estudo realizado em 2006 encontrou uma curiosa relação entre o nível de azia da mãe durante a gravidez e a quantidade de cabelo do bebê ao nascer, o que desperta ainda mais curiosidade sobre a jornada de chegada ao mundo dessa adorável bolinha de algodão. Número 10. Victoria Komada enfrenta desafios que a maioria das crianças da mesma idade jamais precisou imaginar. Enquanto muitas estão preocupadas em acompanhar as últimas tendências do TikTok, essa menina de 4 anos carrega uma condição raríssima, com incidência de apenas 1 em 1 milhão. Victoria tem hemimelia tibial bilateral, uma condição grave que faz com que ambas as pernas sejam curvadas para trás. Para preservar ao menos uma das pernas, uma cirurgia complexa e custosa era a única opção. Após arrecadar $234 mil, Victoria iniciou uma jornada médica decisiva. A primeira cirurgia durou 9 horas, durante as quais os médicos inseriram pinos metálicos na perna esquerda e precisaram amputar a perna direita acima do joelho. Na segunda operação, os ossos da perna esquerda foram fundidos para aumentar a estabilidade. E então, o milagre aconteceu. Victoria conseguiu dar seus primeiros passos sozinha. Hoje, com uma prótese, ela pode andar, correr e brincar como qualquer outra criança. Uma pequena guerreira cheia de determinação. Número 11. Milagro Serum é um dos raros casos de sirenomelia, também conhecida como síndrome da sereia. Trata-se de uma malformação congênita extremamente rara, que faz com que a parte inferior da coluna e as duas pernas estejam parcialmente ou totalmente unidas, criando uma aparência semelhante a uma cauda de peixe. Essa condição ocorre em cerca de 1 a cada 60 mil a 100 mil nascimentos, e Milagro foi uma das pouquíssimas crianças com esse destino. Nascida em 2004 no Peru, Milagro veio ao mundo com as duas pernas unidas do quadril até os tornozelos e possuía apenas um rim plenamente desenvolvido. Enquanto muitas crianças com sirenomelia não sobrevivem além de alguns dias após o nascimento, Milagro superou todas as probabilidades de forma quase milagrosa. Ela passou por várias cirurgias complexas para separar as pernas e, aos poucos, aprendeu a caminhar, dançar e aproveitar a vida como qualquer outra menina. Infelizmente, complicações renais crônicas levaram ao seu falecimento em 2019. Ainda assim, ela foi presenteada com 15 anos de uma vida extraordinária, como uma pequena sereia que se transformou em anjo. Número 12. Rama Haruna era uma jovem inteligente, luminosa e cheia de força de vontade. Embora sua vida tenha sido marcada por desafios severos desde a infância. Nascida em Kano, na Nigéria, aos 6 meses de idade, seus braços e pernas pararam subitamente de se desenvolver, deixando-a praticamente sem membros. Ela nunca conheceu a sensação de engatinhar ou caminhar como as outras crianças. À medida que seu corpo crescia, sem conseguir se sustentar sozinho, Rama só podia realizar suas atividades sentada dentro de uma bacia plástica que lhe permitia comer, observar o mundo e ser carregada de um lugar para outro. Sua família vendeu quase tudo o que possuía para buscar ajuda médica, mas os médicos nunca conseguiram determinar a causa exata da condição. Como a vida era extremamente difícil, Rama e seu irmão Farhad precisavam pedir esmolas nas ruas, usando a própria bacia plástica para transportá-la. Mesmo assim, Rama mantinha um sonho simples: um dia abrir sua própria mercearia. Esse sonho infelizmente não chegou a se concretizar, pois ela faleceu em 2016, aos 19 anos. Que um dia exista uma loja com o nome de Rama. Número 13. Hong Hong é uma prova especial de quão diversa pode ser a anatomia humana. Pode parecer surpreendente, mas no mundo,
A cada 700 a 1000 recém-nascidos, um bebê nasce com dedos extras, condição médica chamada polidactília. Em muitos casos, trata-se apenas de 1 ou 2 dedos adicionais nas mãos ou nos pés. No entanto, o caso de Hong Hong, na China, superou todos os números comuns. Ele nasceu com um total de 31 dedos totalmente desenvolvidos, 15 nas mãos e 16 nos pés. Não eram pequenas saliências ou tecidos moles, mas dedos completamente formados, proporcionais e impressionantemente definidos. Curiosamente, a mãe de Hong Hong também tem polidactilia, com 12 dedos nas mãos. Como essa é uma das malformações hereditárias mais comuns dos membros, o fato de Hong Hong ter nascido com um número tão extraordinário de dedos, embora raro, pode ser explicado pela genética. Número 14. Fu Weng, quando visto de frente, pode parecer um garoto completamente comum. No entanto, ao observá-lo de perfil, a diferença se torna evidente. Seu pescoço e sua coluna apresentam uma forma incomum, causando um claro desequilíbrio na aparência. Aos 6 anos, Fu foi diagnosticado com escoliose congênita, um tipo de curvatura da coluna causada pelo desenvolvimento incompleto das vértebras. Com o tempo, a condição não apenas não melhorou, como se agravou. Aos 15 anos, a curvatura da coluna fez com que seu pescoço se tornasse anormalmente longo, com 10 vértebras cervicais, em vez das 7 que compõem a estrutura normal do corpo humano. Essa deformidade provocava dores intensas e afetava significativamente sua mobilidade e vida diária. Diante disso, médicos do Hospital Shaoyang elaboraram um plano cirúrgico para encurtar o pescoço, com o objetivo de aliviar a dor e melhorar sua qualidade de vida. Até o momento, não há atualizações, e resta a todos apenas a esperança de que a cirurgia traga um resultado positivo para o garoto. Número 15. Tio Sátrio é a prova clara de que o espírito de luta não é algo que se constrói da noite para o dia, é algo que já existia dentro dele. Nascido sem braços e pernas, o menino de Java Ocidental, na Indonésia, supera diariamente o que parece impossível. Com uma perseverança impressionante, Tio escreve, estuda e até joga PlayStation, usando apenas o queixo e os ombros. Ele segura a caneta com a boca, controla os traços com movimentos da cabeça e do pescoço, e escreve rápido o suficiente para acompanhar o ritmo dos colegas de classe. O que para muitos é simples, para Tio, é resultado de milhares de horas de esforço silencioso. Sua mãe, Mimi, só soube da condição do filho após o nascimento. Desde aquele momento, ela aprendeu a se adaptar e a ser forte, para oferecer a Tio a melhor vida possível. Embora ainda precise de apoio nas atividades diárias, Tio cresce com determinação, otimismo e uma fé inabalável na vida. As histórias apresentadas não falam apenas de corpos diferentes, mas são testemunhos vivos da extraordinária força da vontade humana. Quando a natureza impõe limites severos, é a determinação, o amor e a fé que permitem superar o destino. Cada pessoa nessa jornada nos lembra que o verdadeiro valor não está na forma física perfeita, mas na capacidade de se levantar, adaptar-se e continuar vivendo plenamente. São lições silenciosas, porém profundas, capazes de nos fazer enxergar a vida com mais compaixão e valorizar cada momento que temos.